Fala galerinha, Japa na área aí. De novo com mais um Drops, número 6. E aí vamos falar de um tema polêmico aí, né? Semana aí do gerenciamento de risco aí nas redes sociais. E eu vim aqui com o objetivo de falar um pouquinho sobre o assunto, mas para falar um pouquinho minha visão aí dessa relação de ganho, perda e acertos, tá? Espero aí que contribua com alguma coisa para vocês, beleza? Deixar já o show de sempre, né? Se inscreve no canal para receber alguma notificação. Faça teu comentário aí, gostando ou não gostando. E a gente troca ideias, eu acho que vai ser bem mais produtivo. Se achar necessário, me segue aí em alguma rede social, escreve por e-mail. Também esses dados vão estar na descrição do vídeo, beleza? Então, bora lá que vamos direto para uma planilha aqui. Então, vamos falar um pouquinho de gerenciamento de risco. Digamos que a gente está operando por gráfico, tá? Vou usar um exemplo de um gráfico aqui, mas dando uma pequena introdução aí, a gente fala do gerenciamento de risco, mais da definição de alvos, tá? Vamos nessa linha aí da relação risco-ganho, tá? Em cima do tema geral que é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco tem vários fatores, vários pontos que devem ser abordados, né? Eu vou falar só específico da relação de risco, ganho ou ganho, perda e acertos, beleza? Vamos pegar um gráfico aqui, um exemplo de um gráfico de Kenos, de algum movimento, e digamos que dentro da tua estratégia, né, tu vai definir uma entrada, vai tentar visualizar um alvo, né, que seria o mais coerente, e também na mesma forma que define o alvo, tu já tenta definir também qual que vai ser o teu alvo ou teu limite de perda de uma operação. É importante saber o quanto tu está disposto a ganhar e o quanto tu está disposto a perder. Então, por exemplo, nesse exemplo, se a gente usar a relação de ganho e risco de 2 para 1, ou seja, uma proporção de 2 para ganho e de 1 para perda, seria se eu entrar aqui na linha azul e se eu ganhar, eu quero ganhar 2 vezes o quanto eu estou disposto a perder. Então, por exemplo, se eu entrar nessa linha 1, e se o preço voltar, né, se eu entrar comprado e o preço voltar até a linha vermelha, eu vou perder um certo valor, né? Mas se eu ganhar, eu vou ganhar 2 vezes aquilo que eu estava disposto a perder. Então isso seria uma relação de 2 para 1, 2 de ganho e 1 de perda. Então, por exemplo, se nesse exemplo deu ganho, né? O preço foi até lá em cima, tive a minha relação, já tinha definido meu alvo, e eu ganhei lá, fiz o meu ganho 2 vezes para 1. Isso operando por gráfico, né? Eu tento uma visão gráfica, um auxílio visual para enxergar alvos, né? E perdas. Aqui só um exemplo de 2 para 1. Tá, mas se eu opero tape reading, eu não uso gráfico e tal. Não, então tu pode usar também por exemplo, o volume de price para definir, né? Então, por exemplo, aqui se eu entrei vendido no 9,49 e eu quero ganhar na mesma relação 2 para 1, eu vou sair lá no 9,43, mas eu estou disposto a perder se o preço voltar até o 9,52. Então, se o preço voltar, eu vou perder uma certa quantia, mas se eu ganhar, vai ser 2 vezes aquilo que eu estava disposto a perder. Então, isso é só uma pequena introdução dessa relação risco-ganho, que é muito que a gente vê aí nas conversas do pessoal, da galera aí, principalmente está começando. Qual que é a tua relação de risco-ganho, de ganho-risco, de alvo? É 1 para 3, 3 para 1. Então vamos falar um pouquinho isso usando essa matriz aqui. Então vamos usar essa planilha aqui para exemplificar, fazer uma relação de ganho e perda, né, e também de probabilidade de acerto. Então aqui, ou então de gain e loss, né, está habituado a falar aí no nosso linguajar. E eu vou fazer esse estudo aqui
com 5 variações, tá, de relação de risco-ganho. Seria de 3 para 1, ou seja, eu vou ganhar 3, estou disposto a ganhar 3 e perder 1, 2 para 1, 1 para 1, ou seja, mesma coisa que eu estou disposto a ganhar, eu também estou disposto a perder. E algumas mais agressivas, né? Por exemplo, ganhar 1, perder 2, ganhar 1 e perder 3. Vamos supor que o meu alvo para ganho, eu vou entrar numa operação que eu vou querer ganhar 50 pontos, tá? Então aqui 50 pontos vai ser o meu ganho. Vou deixar fixo nesse estudo. Então, numa relação 3 para 1, se eu estou disposto a ganhar 50, quanto que eu estou disposto a perder? Numa relação 3 para 1. Estou disposto a perder 16,7 pontos. 16,7 é 1/3, né, de 50. Então são 50, 3 vezes o 16,7, entendeu? 50. Então, ou eu entro no preço para ganhar 50 ou para perder 16,7. E numa relação 2 para 1, eu vou perder 25. Então, eu entro para ganhar 50, se eu perder, eu perco 25. Numa relação 1 para 1, eu entro para 50 e se eu perder, eu perco 50, né? Da sequência aqui, uma relação 1 para 2 já começa a ficar mais agressivo, né? O risco, né, começa a ficar um pouquinho mais alto, mais elevado. Eu entro numa operação visando 50, mas se perder, se for ao contrário, estaria disposto, né, a perder 100 pontos. E numa 1 para 3, 150 pontos. Então isso aqui seria o quanto eu estou disposto a perder em cada operação, se eu seguir a risca, né? Eu deixar meu stop na minha operação sempre definido com essas proporções, não que a galera fala, eu entro 1 para 1, eu entro 2 para 1, 3 para 1. Isso aqui é o quanto estou disposto a perder. Mas como é que fica essa relação nas operações, né? Vamos falar agora dos ganhos, né? Estou falando das perdas, mas por exemplo, vamos definir que eu vou fazer 10 operações no dia, tá? Então, eu vou fazer 10 operações no dia, visando sempre 50 pontos, tá? Esse aqui vai ser meu fixo. Se eu tiver na minha relação 3 para 1 e a minha taxa de acerto, assim, ela é de 100%, ou seja, eu vou fazer 10 operações e eu vou acertar as 10, que está em 100% de assertividade, tá? De acerto. Então, na relação 3 para 1, se eu ganhar, né, vou ganhar 500 pontos, vou ter ganho, né, final do dia, né, das 10 operações de 500 pontos, né? De acordo? Mas e na relação 2 para 1? No final das 10 operações, quantos pontos eu vou acertar? Eu vou ter de saldo? Também, né? Também vou ter 500 pontos de saldo, porque eu acertei 100% das minhas operações, né? E no 1 para 1? Também, né? Vou ter 500 pontos de saldo. Por quê? Porque eu acertei 100% das minhas operações. E agora, e na relação 1 para 2 e 1 para 3? Que eu vou entrar sabendo que eu vou perder 100 ou 150 pontos em cada operação. Vai ser a mesma coisa, né, em resumo. Por quê? Porque se eu vou acertar 100% das operações, não importa qual é a minha relação aqui, ó, 3 para 1, para 3, pode ser 1 para 20, porque eu vou acertar 100% das operações. Ficou claro? Tá, mas ninguém acerta 100% das operações, né? Ou melhor, quase ninguém acerta, né? Então vamos fazer um outro cenário aqui de 70%. Então, das minhas 10 operações, eu vou acertar só 70%. Que seria o mesmo que de cada 10 operações, eu saio com 7 vencedoras e 3 perdedoras. De acordo? Então vamos lá. Agora vamos prestar atenção. E vamos ver se vocês concordam comigo. Numa relação 3 para 1, né? Ou seja, eu entro para ganhar 50, mas se eu perder, eu perco 16 pontos. Em 10 operações, só que minha taxa de acerto é 70%. Então, se eu acertar 70%, eu vou sair com 350 pontos. Mas se eu errar, se eu tiver um loss, eu vou perder 50 pontos. Por que 50 pontos? Porque são 30% de perda das 10 operações, ou seja, são 3 operações que eu tive loss.
ficou quebrado aqui, mas é o cinquentinha, tá? Tá arredondado. Na real, esse aqui não é 16,7, é um pouquinho menor, mas tá arredondado. Então, 3 operações vai me dar uma perda, né, de 50 pontos no final do dia. Eu vou ter um saldo de 300. E na relação 2 para 1, se eu acertar 70%, eu permaneço nos 350 pontos, né? Que são 70% dos 500, que é o meu 100%. Mas se eu perder, eu perco 75 pontos. No final do dia ainda estou com saldo positivo, né? 275. E que na relação 1 para 1, entro para ganhar 50 e perco 50. Se eu ganhar, se eu acertar 7, eu vou ter 350 pontos. Mas se eu perder, agora já começa a aumentar, né? 150 pontos de perda. O saldo está positivo ainda, né? Então, tá interessante. E agora, e na relação 1 para 2? Se eu entrar para ganhar 50, mas se eu perder, eu perco 100. Né? Então, se eu acertar 350, se eu perder, agora já começa a pesar um pouco mais. Eu vou perder 300 pontinhos, porque eu tô com uma taxa de acerto de 70%. Mas meu saldo ainda está positivo. 50 pontos fechei no dia. Então, passou o dia inteiro, fez 10 operações suadas, né? Buscando 50 pontos em cada operação. Como tu teve 3 loss, fechou o dia com 50 pontinhos. Ou seja, poderia fechar o dia com 350, né? Mas fechou com 50 pontos na relação 1 para 2. Tá? Que a gente estamos considerando fixo, que a gente só acerta 70%. E na relação 1 para 3? Se eu acerto, quando eu acerto as 7 operações, eu ganho 350. Mas se eu errar 3, eu já fico negativo, ó. Então na relação 3 para 1, ó. É perigosa essa relação, né? 3 para 1, 1 para 3, né? 1 de ganho para 3 de perda. Então a gente passou o dia, tu fez 10 operações, 7 operações positivas. Imagina, tu tá lá, ó. Fez 7 operações, 5 seguidas, teve de gain. Aí tomou 2 loss, tomou 3, aí tu fez a sétima, a sexta, a sétima positiva. Ah, saiu feliz, né? Fiz 7 operações positivas. Mas em compensação, quando tu perdeu bastante. Mas vamos ver um cenário um pouco mais agressivo então. Vamos dizer que a minha taxa de acerto é 50%. Eu acerto só 50% das minhas operações. Então, na primeira relação, de 3 de ganho para 1 de perda, se eu acertar 50%, eu vou levar 250 pontos. Né? Vamos voltar aqui para o estudo inicial, porque se eu acerto 100%, eu ganho 500, mas eu vou acertar agora só 50%, então vai ser 250. E se eu perder, na relação 3 para 1, eu vou perder 83 pontinhos. O meu saldo no final do dia está positivo, tá? Está positivo ainda. Vamos para uma segunda relação. 2 para 1. Mesma coisa, né? Se eu acertar 50% das operações, eu vou ter 250 pontos. Mas se eu errar os outros 50%, a outra metade, eu vou perder 125.
saio positivo ainda. E agora na relação 1 para 1. Na relação 1 para 1, eu saio praticamente no 0 a 0. Porque minha chance, eu tô arriscando 50 para ganhar, 50 para perder pontos em 10 operações. Mas eu acerto 5 e erro 5, né? Então eu saio do dia zerado, né? Obviamente, né? Não estou nem falando de taxas, estou falando só saldo de pontos, tá? E agora, vamos avaliar essas duas que são as mais agressivas, né? 2 para 1. Se eu entrar para ganhar, quando eu ganho 250, mas quando eu perco 500. Já fico muito mais negativo, né, que na relação aqui de 3 para 1 em 70%. E agora? E na relação 1 para 3? Eu entro para ganhar um ponto, vamos falar de dólar, e o meu stop está lá em 3 pontos para trás. Né? Volto falando do índice. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar 250. Mas quando eu perder, eu vou perder 750 pontos no dia, em 10 operações. E o meu saldo vai ficar de menos 500. Então, essa matriz aqui, acho que vale a pena cada um agora pegar e refletir. E dá para refletir que às vezes, por mais que a gente se mate fazendo operações ao longo do dia, ou acertando 70% das operações, a gente acaba saindo negativo. Tá vendo? Aqui, ó, esse cinquentinho aqui pode até considerar negativo no final do dia com as taxas. Né? E outro ponto que eu vejo muito o pessoal falar, e também eu acho que é questão de iniciantes, né? A gente que enche a boca para falar, minhas operações eu entro tudo em relação 1 para 3, na minha relação 3 para 1. Não, eu entro só em operação 1 para 1. 50 para ganhar, 50 para perder, 50 pontinhos. Quando eu vejo o pessoal falando disso no chat e tudo mais, eu entro, como é que é a relação das minhas operações, pra mim não serve pra nada. Gente, isso aqui não vou dizer que não serve pra nada, tem seu valor, mas mais que isso, que deu pra ver aqui na tela, o que é mais importante, que é o que a gente pergunta e as pessoas não sabem responder, ou a maioria não sabe, né? E até chuta, né? Fala um valor qualquer. O que tem que saber é isso aqui, gente. Isso aqui é o mais importante da tua performance, né? Para poder desencadear aí todos os estudos e saber depois, com base nisso, qual que vai ser a relação dos teus alvos. Deu para entender? Vocês concordam comigo? Que não adianta eu ter essa relação 1 para 3, 3 para 1, se a gente acabou de ver aqui, acabei de mostrar que eu posso sair negativo, né? Então, principalmente os iniciantes, que ainda não se conhecem, não sabem, conhecem as suas estratégias, tem que saber e tem que ter um valor, uma ideia de qual é a taxa de acerto de vocês. Que, por exemplo, aqui tem... Por que eu usei 70 e 50? Porque aqui é cara ou coroa, 50% e 70%. A média das pessoas que o pessoal costuma falar, né? Minha taxa de acerto é 70%, é 69%, 65% de acerto. E ainda fala, mas quando eu acerto... Ou tem gente que até tem taxa de acerto mais baixa, né? Que é de 50%. Eu vi numa live aí, uma pessoa falou aí que achava que chegava a 50%. Não.
cara aí comentou aí numa das lives, mas ele sempre sai positivo, ele falou. Então a relação dele deve estar por aqui, ó, no 3:1, 2:1, ou olhe lá no 1:1. Muito difícil. Porque senão, gente, a conta não fecha. Né? Então se tu pegar o teu final do mês e ver que está sempre negativo, e sabendo que tem uma taxa de acerto alta, tá usando a relação errada. Né? Mas se tu não sabe qual é a tua taxa de acerto, então esquece, né? Então não adianta fazer conta porque tu não sabe o quanto a tua estratégia está amadurecida para o teu operacional para poder definir essas métricas, né? Então vamos só fazer um exercício aqui. Vou trocar a relação do seu tempo de 30% para mais assertivo. 73%? Não. Vamos colocar então, 75%. Ó. Então se a pessoa tiver uma taxa de acerto de 75%, ela pode até se arriscar no 1:3, né? De perder 3 pontos, que ainda ela corre o risco de sair positivo, né? Aqui na real 0 não é positivo, né? Então dá para baixar um pouquinho aquela taxa, mas fica aqui no teórico, né? Fica no 0:0. Então aí a pergunta que fica: como é que eu sei qual que é a minha taxa de acerto dos meus trades? Só tem uma forma de saber isso. É tu criar uma planilha do teu operacional. Inicia pela uma planilha diária, para saber quantos trades faz por dia, quanto tu acerta. Mas é claro, sempre a longo prazo é melhor para enxergar, né? Porque tu tem uma base de dados muito maior. Então faz isso ou diário, ou semanal e mensal. E aí tu vai começar a traça umas médias, né? Faz as médias de dias, médias de semanas, para ver em que patamar que tu tá na taxa de acerto, né? Ou então aqui, ó, usa praticamente todas as plataformas hoje, tem relatório de performance, né? Esse aqui é um exemplo clássico do Profit, né? Então, por exemplo, aqui ele dá o percentual de operações vencedoras. Então, de 3 operações, exemplo, né, de operações que foram feitas nesse período. Deixa eu tirar aqui do lado. De 13 operações vencedoras, 8 foram vencedoras, 5 perdedoras. Então tá aqui o teu percentual, 61%. Estou lá, ó, fazendo exemplo aqui, eu tô lá no 61%. Agora, né, nesse exato, tô no 61%. Aqui é menos, tá? Vou colocar vermelhinho aqui. Então, eu tenho que, a minha performance é de 61%, eu não posso pegar alvos de 1:2 ou 3:1 ou de 1:3. Não posso. Não posso, porque senão a conta não fecha no final do mês. Outro exemplo aqui é do MetaTrader, tá? O MetaTrader também tem, é bem legal, bem interessante, por sinal, tem vários dados. Todos os anos tem, né? Eu ia colar o do Trade aqui, mas não consegui gerar aqui o do Trade, tá, gente? Mas eu sei que me disseram que tem. Então, tá aqui desse operacional, cadê posições vendidas, posições compradas, negociações com lucro, aqui ó, 60%. Tá? Então aqui também, ó, 60%. Então, ó, que gozada, né? Meus dois testes aqui. Então eu estou no 60%. Então eu não posso, no meu operacional, visar operações abaixo de 1:1. Então, se eu fizer isso, né, eu estou correndo o risco de perder, ó. Pela relação até no 50% aqui, ó, chego no 0:0. Ó. Se eu errar metade, ainda acabo no 0:0, né? Então tu tem que saber o quantas operações tu faz no dia, tá disposto a fazer no dia,
Então tu tem que ter esse controle, tem que saber o quanto que tu acerta, quanto que a tua estratégia te dá de retorno, de acertos. Se vai ser 100, 50, 70. E com base nisso, né, também associa aí qual é a tua relação de ganho e de perda dentro de cada operação. Pode até entrar, aí alguém vai me falar, não, mas eu entro na operação 1 para 3, mas eu estopo antes. Aí tá beleza, tá certo. Então era isso aí, galerinha. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Se você gostou aí, se inscreve no canal. Se tiver alguma observação, alguma melhoria, algum comentário, deixa aí embaixo aí abaixo do vídeo, beleza? Forte abraço e até mais.